Nós vamos falar sobre perfil móvel, ok? Antes de começar a comentar sobre esse assunto, queria apresentar aqui o meu ambiente, onde eu tenho esse servidor aqui que vocês estão vendo com o Windows Server 2012 R2, e eu tenho duas estações de trabalho com o Windows 8.1, tá? Eu tenho o CLI 01 e o CLI 02. Eu modifiquei aqui a imagem justamente para facilitar vocês aí na hora que a gente fizer os testes, ok? Eu vou aqui no meu controlador de domínio e antes eu queria passar algumas informações relacionadas a perfil, né? O que é um perfil, né? Quais são os diretórios que ele armazena. Então, a definição de um perfil, ele se resume nos seguintes itens: aqueles diretórios da biblioteca do Windows, onde você tem documentos, imagens, vídeos, as configurações da área de trabalho, favoritos do Internet Explorer, cookies, e entre outros arquivos de configurações aí que depende muito se você tem Office. Então alguns arquivos de configuração que ficam dentro da pasta do perfil, tudo que tiver lá, ele vai começar a ser armazenado no seu destino, no seu perfil móvel, ok? Existem três tipos de perfis, né? O perfil local, que é esse perfil padrão que nós utilizamos, que ele cria a pasta lá de usuários no C2 pontos, e lá dentro da pasta de usuários você tem a pasta com o seu nome de usuário, seu login, e dentro da pasta todos os seus arquivos e configurações que ficam armazenados lá, tá? O perfil móvel, que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente configura, onde você pode centralizar esse perfil, esse diretório num compartilhamento de rede, num servidor ou num outro disco que não seja o disco local, tá? Temos também um perfil do tipo mandatório, tá? Também vou fazer um vídeo sobre esse tipo de perfil, mostrando como que configura, né? Tudo certinho. E esse perfil mandatório é o tipo de perfil que garante que não haverá alterações nas configurações do perfil do usuário, tá? Para entender melhor, vamos supor que o usuário ele logue na máquina, tá? Aí ele vai ter lá a área de trabalho, a pasta meus documentos, ele faz uma série de alterações, insere um novo documento na área de trabalho, cria outros documentos na pasta meus documentos, altera papel de parede. A partir do momento que ele fizer logoff, tá, vai prevalecer aquilo que eu determinei no meu arquivo, no meu perfil mandatório. Ou seja, tudo que ele fez vai perder e vai voltar para o perfil original que eu determinei lá como, digamos, um template a ser seguido, tá? Então todas as alterações que ele faz serão desfeitas a partir do momento que ele fizer o logoff, ok? Algumas recomendações importantes para você configurar um perfil móvel no seu ambiente, na sua empresa. Existem aí algumas observações que você tem que tomar cuidado. Por quê? Quando você vai trabalhar com um perfil móvel, geralmente as pessoas elas criam a estrutura de diretório em um servidor de arquivo ou algum outro tipo de servidor. Tá? É importante que você não utilize, por exemplo, um desktop para fazer esse tipo, essa função de servidor, né? Pelo número de acessos que vai ser recebido devido aos logons que os usuários vão fazer, tá? Em relação à infraestrutura de rede, né? Você tem que garantir que você tem infraestrutura para suportar esse tipo de tráfego que será gerado, né? Pois tudo que for copiado no desktop, vamos citar um exemplo aqui, músicas, vídeos, arquivos pesados, a partir do momento que o usuário fizer o logoff na rede, é a mesma coisa de você pegar todos os arquivos que ele copiou e jogar para o servidor. Então isso daí vai gerar um throughput muito grande na sua rede, e se você não tiver uma infraestrutura preparada, você pode comprometer os outros usuários e seus servidores também do ambiente. Então é muito importante que você realize alguns testes antes de transferência de arquivo para ver como que o seu ambiente se comporta quando tem arquivos grandes sendo trafegados na sua rede, tá? Isso daí é muito importante antes de você pensar em adotar isso daí. Não existe assim uma melhor prática em relação a perfil. Isso daí vai de acordo com a necessidade de cada empresa, de cada ambiente. Ok? De repente, para o seu ambiente, por não ter muita tecnologia, muitos equipamentos de última geração, então para você talvez o perfil local seja a melhor opção. Bom, agora eu vou montar essa estrutura de diretório aqui para vocês, ok? E depois eu vou mexer nas configurações dos usuários para a gente apontar
essa estrutura aqui de diretórios que vai ser criado. Então eu vou criar aqui no C2 pontos uma pasta chamada usuários. Eu não gosto de utilizar acentos justamente porque de repente alguma coisa, alguma aplicação que tenha dificuldade de interpretar, né, acentos em nomes de diretório, então eu não recomendo a utilização de acentos, tá? Então eu criei aqui a pasta usuários sem um acento, tá? Aqui nós vamos compartilhar essa pasta. Vou aqui em Share, Advanced Sharing, vou compartilhar e vou dar permissão para todos, tá? Então estou dando aqui permissão para todos os usuários enxergar esse compartilhamento, ok? Agora eu vou abrir aqui o meu Active Directory, Users and Computers. Aí eu vou aqui na OU Suporte e dentro do perfil do usuário Marcelo Stripoli, que sou eu, vou aqui na aba Profile, tá? E aqui eu tenho que informar o Profile Path, que é o caminho da onde estará o meu perfil. Então eu vou colocar o nome desse servidor, que é o servidor que eu criei, o diretório. Colocar aqui o nome da pasta. E aqui eu poderia muito bem colocar o meu nome de usuário, que ia funcionar normalmente, tá? Mas podemos utilizar aqui uma variável que é o percentil e username, tá? Eu fazendo isso daqui automaticamente ele já vai detectar o que está aqui no campo user logon name e vai converter essa variável para o meu nome de usuário, ok? Então observem aqui, ó, ele já mudou, já interpretou aqui na hora e detectou que meu usuário é o Marcelo. Pronto, aqui no perfil, nas propriedades da conta do usuário, eu já apontei aqui para onde vai ser gravado o perfil dele, ok? A partir desse momento nós já podemos fazer um teste, logando com a conta Marcelo, tá? Então vou aqui para o servidor número 1 e eu vou logar aqui com o usuário Marcelo e a conta do domínio MSWiki, tá? Antes vamos só dar uma olhada lá no diretório que eu criei no C, usuários. Observe que eu não tenho nada aqui. E agora eu vou logar lá na estação com Windows 8.1. Já vou voltar lá no servidor com Windows Server 2012 e observe que ele já criou aqui a pasta com o nome do usuário. Aí, claro que vocês estão vendo aqui que ele criou a pasta e colocou aqui um ponto V2, né? Então, isso daqui é uma coisa muito importante que ajuda também a gente a identificar que tipo de sistema operacional esse usuário está usando, ok? O que quer dizer esse V2? Quando ele cria a pasta com o nome do usuário ponto .v2, o que quer dizer? Ele indica que estamos trabalhando com a versão 2 do sistema de perfis de usuários, tá? Isso daí ocorre desde a versão do Windows Vista, né? Então, quando isso daí fica fácil da gente identificar, por exemplo, quando tiver o ponto V2, isso indica que o usuário que logou, ele está usando o Windows Vista ou algum outro sistema operacional superior. Se ele logar com Windows XP, ele vai só criar a pasta com o nome do usuário, tá? Ele vai criar um outro diretório, então ele vai ter dois diretórios aqui de perfis, um para ele logar em sistemas operacionais baseados do Windows Vista ou superior e o outro o Windows XP, ok? Então esse detalhe aqui é muito importante, não se assuste se você ver que aparece esse ponto V2 depois do nome do usuário, ok? Então vamos lá, ele já montou aqui para mim a estrutura de diretórios. Um detalhe importante quando é criado esse diretório, somente o usuário tem acesso a esse diretório, tá? Ah, mas eu sou administrador do meu domínio, sou domain admin, você não vai ter acesso. Se você clicar aqui, ó, tá vendo? Ele não deixa você acessar. Se você precisar acessar esse diretório por algum motivo, o que você vai ter que fazer? Você tem que vir aqui na pasta, nas propriedades da pasta desse usuário, na aba Security, Advanced. Você vai ter que mudar aqui o owner, tá? O proprietário. Aí você vai ter que colocar aqui o usuário administrator ou o seu usuário como proprietário. A partir daí você já vai ter como manipular e alterar as permissões desse diretório. E aí você consegue fazer e atuar nesse diretório, fazendo cópia ou apagando algumas coisas, entendeu? Então, até por questão de segurança, somente o próprio usuário tem acesso, tá?
Então vamos lá. Já loguei lá na estação. Ok, tô logado aqui, ó, com a conta Marcelo, certinho. Agora nós vamos fazer alguns testes aqui. Eu vou criar aqui, por exemplo, um documento de texto com o nome teste01. Posso também alterar aqui, por exemplo, o papel de parede. Isso aqui é somente para a gente gerar alterações, tá? Então eu mudei aqui o papel de parede. E um detalhe importante, tá, que vocês têm que entender tecnicamente é o seguinte: todas as alterações que eu faço neste momento, elas não estão sendo transferidas lá para o meu perfil móvel, lá no servidor. Elas ficam armazenadas localmente e só depois que eu faço o logoff, aí sim ele faz o sincronismo de todos os dados lá para o meu servidor, para o meu perfil móvel, ok? Então esse é um detalhe importante. Até vou tentar logar lá no outro servidor agora. Vocês vão ver que esse arquivo que eu criei não vai aparecer lá. Ele vai carregar o meu perfil móvel normalmente, mas como eu fiz essa alteração agora, isso daqui ele não vai carregar. Só vai aparecer depois que eu fizer o logoff dessa sessão. Tá? Eu vou lá no servidor 2. Logar com o usuário Marcelo, conta do domínio MSWiki. Ok, ele logou aqui com a conta do Marcelo. Observem que minha área de trabalho já está diferente daquela área de trabalho da outra máquina. Ó. Ok, ela está totalmente diferente. Tá? Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer um logoff naquela máquina onde eu criei o documento. Vou voltar na máquina 2. E agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer o logoff aqui e entrar de novo. Aí ele vai ter que carregar o perfil de acordo com as alterações que eu fiz lá no outro servidor, tá? Ok, ele logou aqui. Observem que eu tenho aqui ó, o arquivo teste1, que é o arquivo que eu criei lá no outro desktop, o CLI01, tá? Tem um detalhe muito importante também, que muitas pessoas usam esse tipo de compartilhamento de usuário. O que acontece? Vamos supor que você tem um usuário e esse usuário mais de uma pessoa utiliza aí na empresa. Vamos imaginar que você tenha aí um perfil móvel configurado para essa conta de usuário. Só que você tem duas ou mais pessoas logadas ao mesmo tempo. O que acontece? Quando as duas pessoas logarem no computador, vai ser carregado o perfil correspondente ao último logoff realizado. Tá? Vamos supor que um desses usuários fez logoff e o outro continuou com a sessão ativa. Nesse tipo de situação, o que vai acontecer? As alterações realizadas por esse usuário que desconectou a primeira vez, elas serão sincronizadas lá com o diretório do perfil móvel imediatamente, ok? Só que o outro usuário que ficou logado, ele não vai perceber, né? Ele só vai perceber depois que ele fizer o logoff. Só que vamos supor que nesse período que ele ficou conectado, ainda fez algumas cópias de arquivo, acrescentou mais algumas coisas, alguns documentos na área de trabalho, substituiu um documento que a outra pessoa de repente estava utilizando. O que acontece? Quando ele fizer o logoff, todas as alterações que o usuário, aquele primeiro usuário que desconectou fez, serão sobrescritas. Tá? Então todas as alterações que vão prevalecer vai ser referente ao último logoff, tá? É o último usuário que desconectou. Isso daí é muito importante porque muitas pessoas ainda utilizam usuário compartilhado e eu sou totalmente contra esse tipo de utilização. O usuário tem que ter contas individuais, justamente para facilitar o gerenciamento, dar mais segurança e você ter um ambiente mais organizado, tá? Então, essa parte aqui de perfil móvel que eu mostrei para vocês é basicamente isso, tá? Mostrei ali como que nós configuramos, falei um pouco dos tipos de perfis, né? Perfil local, perfil móvel e perfil mandatório. Indico para vocês verem mais para frente o vídeo
mostrando sobre como configurar o perfil mandatório também, que é muito interessante. Ok? Então fiquem atentos aos detalhes que eu passei, também detalhes importantes para que você não tenha nenhum tipo de gargalo aí no seu ambiente. Espero que tenham curtido esse vídeo e até o próximo.